Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo de Power BI aqui no canal. Aqui quem está falando é o Edmar Santos. No vídeo de hoje você vai aprender comigo a como criar, a desenvolver o seu primeiro dashboard em Power BI. Eu separei esse conteúdo em dois vídeos. No primeiro vídeo nós vamos falar sobre a parte de estruturação, vamos criar as medidas DAX, rever toda a parte de imagem, formas e cores que estaremos utilizando. E no vídeo 2, nós vamos para modelagem e criação dos visuais. É um conteúdo muito bacana, espero que você goste. Queria também aproveitar e convidar aqueles que ainda não estão inscritos no canal para que se inscrevam, ativem também o sininho para que possam ser notificados sempre que um novo conteúdo for ao ar. Eu vou ficando por aqui, após a vinheta, nos encontraremos novamente na ferramenta para colocar a mão na massa. Vamos lá? Bem pessoal, antes de seguirmos então para o Power BI Desktop, para pôr a mão na massa, deixa eu apresentar para vocês aqui o nosso output, ou seja, o nosso resultado final, que a gente vai estar entregando no final desses dois vídeos, perfeito? Então esse é o painel, esse é o dashboard que nós vamos entregar. Não se preocupem com relação às imagens, às bases, tudo isso eu vou estar deixando numa pasta com um link compartilhado com vocês na descrição desse vídeo, para que vocês possam acessar, baixar e praticar, perfeito? Então esse é o output final que a gente vai estar entregando. Então agora vamos para o Power BI Desktop e lá a gente vai começar a trabalhar. Mas antes de a gente começar a desenvolver as medidas como um todo, eu gostaria de dar um rápido overview com vocês da estrutura do que compõe esse nosso modelo. Como vocês podem ver aqui, o que eu importei para dentro já? Eu criei uma tabela de calendário e também importei uma tabela chamada F-Vendas. Você que ainda tem dúvidas de como criar uma de calendário, como criar o relacionamento da tabela dimensão com as tabelas fatos, eu te convido a assistir a um vídeo específico que eu tenho aqui no canal explicando justamente isso, como criar uma tabela uma de calendário e como fazer criar a conexão entre tabelas. Eu tenho vídeos disponíveis aqui no canal. Então, antes, vamos dar uma olhadinha agora o que a gente tem nessas duas bases. Tá? Vamos primeiro dar uma olhadinha no relacionamento. Como vocês podem ver aqui, para olhar o relacionamento, eu venho aqui, eu estava aqui na guia relatório, eu vou vir aqui até modelo, perfeito? Aqui eu tenho duas tabelas, tá? E elas estão conectadas, relacionadas por qual chave, né? Se eu passar o mouse aqui dentro dessa linha, e esperar um minutinho, ele vai apresentar qual a chave que eu estou conectado com o que. Então, como vocês podem ver, da tabela de calendário pelo campo Date, data, né, está conectado com a tabela F-Vendas pela data do pedido. Então, eu tenho a data de calendário com a data do pedido da tabela Fato Vendas. Vamos dar uma olhadinha agora que tipo de informação que nós temos nessa tabela F-Vendas. Eu tenho um conjunto de informações aqui que vai me gerar a possibilidade de criar N indicadores. Isso a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então, na tabela Fato de Vendas, eu tenho, por exemplo, as informações de estado de destino, a data do pedido, a data da entrega, o prazo de entrega, eu tenho o ID do produto, o valor da carga, eu tenho o valor do frete cobrado, os custos com motorista, diesel e pedágio, e eu tenho também o status da entrega, ou seja, se esse produto, né, se ele foi entregue dentro do prazo ou fora do prazo, perfeito? Agora vamos voltar aqui para a guia relatório. Então, essas são as informações que eu tenho dentro da minha tabela Fato de Vendas. Voltando aqui na guia relatório, vamos dar uma olhadinha agora na questão de indicadores. Quais são os indicadores que a gente vai estar desenvolvendo aqui? Vocês vão estar desenvolvendo comigo. Serão esses 11 indicadores aqui, tá? Todas essas informações vão ser extraídas da tabela Fato de Vendas. Além dos indicadores, eu também separei aqui algumas informações, por exemplo, para a parte de cor. O que a gente vai na hora de modelar, que a gente vai estar utilizando mais no vídeo de número 2. Então eu separei aqui para cada forma que a gente vai estar usando no nosso modelo, quando a gente for falar de modelagem, eu separei o código hexadecimal, perfeito? Para isso, essas informações também eu vou estar deixando disponíveis para que vocês possam baixar e tá utilizando, tá? Então agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Nós vamos criar
cada uma dessas 11 medidas aqui, perfeito? Então vamos aqui para a minha aba aqui de medidas, e a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma pasta para que a gente possa estar armazenando as medidas lá dentro. Como eu falei para vocês, a questão de organização ela é fundamental para quem trabalha com projeto de BI. Então, para que eu possa criar essa pasta de medidas, como é que eu vou fazer? Eu vou até aqui na guia da página inicial mesmo, vou vir até inserir dados, vou clicar uma vez, ele vai me criar uma tabela com uma coluna em branco. Essa tabela, ela já vem com o nome de tabela, vou renomeá-la para medidas e vou dar um carregar. Então, o que eu fiz? Eu vim aqui em página inicial, cliquei em inserir dados, ele já me abriu essa tela, eu renomeei para medidas e vou dar um carregar, tá? Aí, o que o Power BI vai fazer? Ele vai me criar uma tabela com uma coluna em branco, olha só. Já criou aqui uma tabela chamada medidas, se eu vier aqui em dados, ó, deixa eu selecionar a tabela novamente, medidas, olha só, não tem nada, tem uma coluna em branco. Essa coluna, por enquanto, eu não vou deletar ela, só posso deletá-la depois que eu criar a minha primeira medida, perfeito? Agora vamos voltar aqui em indicadores, e a primeira indicador que eu tenho que criar é o meu valor total dos produtos transportados. Essa informação, ela pode ser facilmente visualizada se eu somar aqui a minha coluna valor carga. Se eu somar esse valor carga, eu vou ter o meu total transportado, perfeito? Então, para isso, vamos lá, vamos voltar aqui para minha aba de medidas. Aqui dentro da pastinha de medida, vou clicar com o botão direito, nova medida. Todas as minhas medidas eu costumo dar um número para ela, então essa vai ser a minha primeira medida, é a 01. Eu vou chamar ela de total transportado, ok? Igual, Shift Enter para ir para a linha de baixo. O que essa medida vai ser? Ela vai ser uma sum, perfeito? De qual coluna? Da minha coluna F vendas, da minha tabela F vendas, da minha coluna valor da carga, perfeito? Selecionei Enter. Então ele já me criou uma coluna, uma medida chamada valor transportado. Agora eu vou criar um visual de cartão e vou arrastar essa medida aqui para dentro, ó. 263 milhões. Eu vou deixar ela por enquanto assim. Na hora que a gente for tratar de modelagem, a gente vai mexer no visual, editar os visuais, tá? Então, agora que eu criei essa primeira medida, essa segunda aqui, que é a coluna que está vazia, eu posso eliminá-la. Então, eu vou selecionar ela aqui nos 3 pontinhos, ó, vou clicar e vou excluir do modelo. Confirmo. Olha o que vai acontecer aqui, olha o símbolo de tabela que eu tinha, agora virou uma calculadorazinha, tá vendo? Então, você bateu o olho, você já sabe visualmente que aí estão os cálculos, né? As medidas. Então, clico ó, dentro dela, ele expande e eu tenho as medidas já criadas. Eu posso movimentar ó, aqui também, pessoal, o tamanho da minha área de visualização. Ó, posso deixar curto, posso aumentar um pouco mais, tá? Vou deixar aqui um pouquinho mais larguinho. Então, aqui eu tenho o meu total transportado. Agora vamos criar a nossa segunda medida, que seria o que? A minha abertura mensal dos volumes transportados. Então, para que eu consiga ver aqui a quantidade que eu transportei no mês, eu preciso, como eu estou falando de quantidade, eu preciso somar, né? Eu preciso contar quantos valores, né? Quantas linhas eu tenho naquela minha tabela, considerando que cada linha é um serviço, é uma ordem, né? Um pedido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui só para vocês entenderem. Eu posso vir aqui, vamos olhar a tabela de vendas de novo. Eu posso vir pedir para contar, por exemplo, o ID do produto. Cadê ele aqui? ID do produto. Nós, considerando que cada linha é um pedido, é um serviço, então, se eu somar toda essa linha aqui em quantidade, eu vou ter quantos produtos, quantos pedidos, né? Quantos transportes eu fiz num período. Então, vamos voltar aqui de novo para a pasta de medida. Eu vou vir aqui com o botão direito em cima da pasta de medida, nova medida. E para que eu possa contar, eu vou usar uma forma. Primeiro, deixa eu dar um nome a essa medida. Ela vai se chamar quantidade, QTD, ok? Igual, Shift Enter, linha de baixo. Eu vou usar uma função chamada count. Que o que é count? O que eu preciso? Só um nome de uma coluna, tá? Então eu vou usar aqui a minha F venda, o meu ID do produto, tá? Selecionei, Enter novamente.
Ah, faltou uma coisinha, né? Lembrando que minhas formas eu costumo dar um número, né? Que eu não dei. Então, para que eu consiga editar, é simples, pessoal. Basta eu vir em cima da medida de novo, vim aqui do lado do nome dela, acrescento o número 2, espaço, enter. Então, essa é a minha medida, a minha segunda medida, que é a quantidade. Deixa eu colocar um zerinho aqui antes do 2, para ficar padrão. Vou tomar uma água aqui um pouquinho. Então, perfeito, criei a minha segunda medida, vou criar novamente mais um novo cartão e vou arrastar essa medida quantidade aqui para dentro. 5.310 quantidades. Vou clicar na medida, vou acrescentar aqui o meu separador de milhar. Perfeito, agora fica visualmente melhor, né, para se trabalhar. Vamos criar agora a nossa terceira medida, que é o que? O valor total do frete. Para isso, basta eu somar qual coluna aqui, né, da minha F-Vendas? Esse valor do frete cobrado. Aí eu vou ter o meu total, perfeito? Então essa vai ser a minha medida de número 03. Voltei aqui para a minha aba de medidas, botão direito em cima de medida, nova medida. Vai ser a minha medida de número 03, vou chamar de total frete, perfeito? Igual, Shift Enter, e aí vai ser uma sum. Uma sum de qual coluna? De qual coluna? Da minha coluna do meu valor do frete. Vamos procurar aqui o valor frete cobrado. Selecionei, Enter. Agora eu já tenho a minha medida aqui de número 03, que é o meu total frete. Vamos voltar aqui de novo indicadores. Vamos criar agora as medidas de custo. A 4, que é o salário, pedágio e diesel. Vamos voltar aqui na minha... Vamos criar por aqui mesmo para ficar visualmente a gente conseguir identificar. Então, botão direito, nova medida. Vou criar agora a minha medida de número 04, vou chamar de custo salários, perfeito? Igual, deixa eu só ter um nominho aqui, faltando letra, faltando salários, ok? Shift Enter para ir para a linha de baixo, vou aplicar aqui uma sum do que? Da minha tabela, na minha tabela F-Vendas, da coluna chamada salário motorista. Enter. Próxima medida, vamos chamar aqui a medida de número 05, que é o pedágio. Botão direito aqui em cima de medidas, nova medida. Vou voltar aqui agora e vou renomear ela para 05. Vou chamar ela de custo. A 4 foi salários, essa é a 5, é custo pedágio. Vou chamar ela de custo pedágio. Vai ser igual, Shift Enter, vai ser uma sum da coluna F vendas do custo do pedágio. Então vamos só achar aqui aonde que está isso. Pedágio F vendas, valor da carga, pedido, diesel. Aqui ó, vendas pedágio. Enter. Perfeito, agora vamos para a medida de número... antes de ir para a medida de número 07, vamos voltar aqui nas medidas. Eu parei na medida 2, certo? Então vou arrastar mais um card aqui. Vou arrastar aqui a medida de número 03, que é o meu total frete. Ctrl C, Ctrl V para duplicar, eu posso duplicar ao invés também, ó. Um ponto importante de passar para vocês. Posso criar um card clicando nele, ok? E eu posso também, para apagar, só selecionar e apertar um Del. Posso vir aqui e duplicar um que já existe, ó. Seleciono ele, Ctrl C, Ctrl V, tiro a medida que está lá dentro e arrasto a medida nova que eu quero, que é a quarta medida aqui, que é o meu custo de salários, perfeito? Ok, agora a gente vai criar a nossa quinta medida. Deixa eu ver aqui a quinta medida. Não, nós já temos também, vamos lá voltar, medidas, deixa eu duplicar aqui, Ctrl C, Ctrl V, vou tirar a medida que lá já está lá dentro e vou arrastar de número 5, tá? Que é o meu custo aqui com pedágio. Agora o que a gente vai fazer? Vamos criar a nossa sexta medida, que é o custo com o diesel, né? O custo com diesel, de novo, seleciona a pasta de medidas, botão direito, nova medida. Essa é a medida de número 06, vou chamar ela de custo diesel, que vai ser o que?
Shift Enter para ir para a linha de baixo, vai ser uma sum da minha tabela F vendas, diesel. Enter. Vou voltar aqui na minha aba de medidas. Deixa eu duplicar, vou arrastar um card de novo, vai de cartão. E vou trazer para cá o meu custo com diesel. 5 milhões, perfeito? Depois a gente vai editar ele. Agora o que eu vou fazer? Vamos criar nossa medida de número 07, que é o lucro da transportadora. Então vamos lá. Para que eu possa ter uma medida chamada lucro da transportadora, basta eu fazer o quê? Eu pegar a minha medida 03, que é o total frete, e subtrair os valores de salário, pedágio e diesel. Aí eu vou ter o meu lucro da transportadora em reais, perfeito? Como é que eu vou fazer isso? Então vamos lá, medida, uma nova medida. Vou voltar aqui para minha pasta minha aba de medidas, botão direito em cima de medidas, nova medida. Essa vai ser a medida de número 07. Então eu vou chamar de lucro transp reais, perfeito? Igual Shift Enter para ir para a linha de baixo. Agora um ponto bacana, ó, que eu vou compartilhar com vocês. Quando eu já tenho uma medida criada, para que eu possa chamar essa medida, basta que eu use aqui o colchete. Então eu vou selecionar aqui colchete. Quando eu seleciono o colchete, pessoal, no meu teclado, olha só, ele já me traz todas as medidas que eu tenho criado. Então isso que é uma coisa muito bacana no Power BI. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar a minha medida 03, que é o total frete, perfeito? Vou fazer ela menos o quê? Menos colchete de novo, menos o meu custo com salário, menos de novo colchete, o meu custo com pedágio, menos de novo colchetes, para chamar outra medida, o meu custo com diesel. Feito isso, olha só, como foi o nosso DAX. Eu usei uma medida que eu já tenho criada 03, que é o meu custo total do frete, menos uma medida que eu já tenho criada, que é o meu custo de salário, menos o meu custo com pedágio, menos o meu custo com diesel. Aí eu vou ter o meu lucro da transportadora em reais. Feito isso, o que é que eu vou fazer? Enter. Olha que bacana. Agora eu vou trazer de novo um cartão, vou criar um cartão em branco e vou trazer aqui o meu lucro da transportadora em reais. Olha que bacana. Já abatendo o frete, diesel e o custo de folha de salários. Perfeito? Então criei aqui a minha medida de número 07. Agora o que a gente vai fazer? Vamos criar a nossa próxima medida, que é 08, que é a nossa margem de lucro da transportadora em percentual. Então, botão direito em cima de medidas, nova medida, é a medida de número 08. Vamos chamar aqui de margem lucro percentual igual Shift Enter. O que a gente vai fazer? Olha só, eu já tenho o meu lucro da transportadora em reais, perfeito? Já batendo os custos. Basta eu pegar a medida de número 07 e dividir ela pela medida de número 03, que é o meu total de frete. Aí eu vou ter a minha margem. Então o que eu vou fazer aqui? Vou chamar de novo colchetes, vou trazer a minha medida de número custo, deixa eu verificar aqui, lucro da transportadora em reais, que é 07. Vamos fazer diferente. Espera aí, vamos usar aqui uma fórmula chamada divide. Vou fazer o seguinte, ó, divide. Vamos lá. Opa, shift igual, shift para a linha de baixo. Vou chamar aqui um divide. O que eu vou fazer? Vou dividir, shift enter, vai para a linha de baixo, colchete. Eu vou dividir a minha medida de número do 07, lucro transportadora em reais, vírgula, chama colchete novo, vou dividir pelo meu total, cadê aqui o total do frete, perfeito? O lucro dividido pelo total e enter. Aí o que eu vou fazer? Olha só, a medida já foi feita, tá? Já calculou. Vou vir aqui na minha medida, só coloquei número 09, não, a medida de número 08. Ok. E aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar minha medida e vou vir aqui, ó, e deixar ela em percentual. Então, criei a medida, seleciono ela, volto aqui em ferramentas de medida e seleciono aqui para exibir o valor dessa medida em percentual, tá?
percentual, vou deixar aqui com duas casas mesmo. Vamos voltar aqui para a minha aba aqui de medidas. Vou arrastar aqui um novo cartão e vou trazer aqui a medida de número 08 aqui para dentro, olha só. Então essa é a minha margem de lucro em percentual, 37,97%, perfeito? Então criamos aqui a nossa medida de número 08, a medida de número 09 aqui é o destino da carga, então para isso basta, quando eu montar um visual, arrastar as quantidades aqui por região, então eu vou ter o indicador da quantidade transportada para cada destino. A medida de número 10 é o prazo médio de entrega. Então, para eu calcular o prazo médio de entrega, basta, vamos aqui na tabela fato de vendas novamente, fato vendas, aqui na minha coluna de prazo de entrega que está em dias, basta a gente aplicar uma fórmula de uma média simples. Eu vou fazer o que? Eu vou somar a minha quantidade que eu tenho aqui nessa coluna e dividir pelo meu total de linhas. Aí eu vou ter o prazo médio de entrega, perfeito? Então vamos fazer isso então. Vamos voltar aqui na minha aba de medidas, botão direito em cima da pasta de medidas, nova medida. Essa vai ser a nossa medida de número 09. Eu vou chamar ela de média. Vamos chamar aqui de prazo de média, não. Vamos chamar aqui de prazo médio entrega igual Shift Enter, e aí a gente vai usar uma função chamada average, ok? E aí eu vou fazer uma average, ela só me pede também o nome da coluna, tá? Então ela vai retornar a média aritmética simples de todos os números de uma coluna. Então para ele possa tirar a média, eu vou trazer da minha tabela F vendas o que, pessoal? Eu vou trazer o meu prazo de entrega, perfeito? Enter. Vou trazer aqui para dentro do visual mais um visual de cartão. Vou trazer a medida de número 09, 28,7 dias, né? 29 dias é o meu prazo médio aí de entrega, perfeito? Vamos voltar aqui indicador. Faltou agora o volume de cargas transportados aí dentro e fora do prazo. Para isso, basta na hora que a gente for criar o nosso gráfico, né, eu puxar a informação dessa coluna e relacioná-la com a medida de quantidade. Né? Eu posso também estar fazendo uma medida, uma calculate, para eu trazer separadamente as informações que eu tenho separado dentro e fora do prazo. Eu posso trazer isso tudo junto numa mesma medida, num único gráfico. Em alguns vídeos mais à frente eu vou ensinar essa medida para vocês, a calculate. Ela é uma das medidas mais poderosas que eu tenho, que vocês vão ver na DAX. Ela é fantástica, usada assim para diversos tipos de cálculo, e eu vou falar um pouquinho dela mais na frente, tá bom? Mas vocês vão adorar conhecer essa medida. Então pronto, então esse volume de carga transportada, esse indicador, basta eu colocar no gráfico lá no eixo as informações, por exemplo, da coluna, do que eu tenho de texto dentro e fora, e para contar eu posso usar aqui a minha quantidade, a minha medida que já está pronta, perfeito? Então é isso, o que nós tínhamos que ver nesse vídeo seriam criar todas as nossas medidas que já estão aqui, e no vídeo 2 agora a gente vai partir para modelagem, a gente vai seguir dessas medidas aqui que a gente acabou de criar, perfeito? Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui, esse vídeo termina por aqui, e eu vejo vocês no vídeo 2. Se vocês gostaram desse conteúdo, por favor, deixe o comentário de vocês, deixe o joinha para quem gostou. Quem ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreva e ative também o sininho para que você possa ser notificado sempre que um novo conteúdo for ao ar. Vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço, tchau, tchau.